Tá, né? Tô. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um webinar, numa manhã bem gelada, tá frio aqui, com o Marcelo. Eu vou deixar ele se apresentar e a gente vai ver um pouquinho hoje do lado de infraestrutura. Com você, Marcelo. Você tá no mudo. No mudo? Já tirei você do mudo já, pode ir. Pô, você que tava... Não. Então... Beleza, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Moraes, tá? Eu sou arquiteto de storage na IBM. Eu já trabalhei como especialista também por um tempo. Aí eu migrei para a área de arquitetura visando um crescimento de carreira aí. Mas eu percebi que muitas vezes o lado especialista não desgruda da gente muito fácil, assim. Então, muitas atividades de projetos que eu tô tocando aí, eu mesmo acabo fazendo, e na verdade, mesmo não sendo muita atividade do arquiteto aí, mas é sempre uma oportunidade de aprendizado e tal, então assim, acabo não ligando muito para isso aí, né? Quando deixar de ser proveitoso, né, quando a gente não deixar de aprender, aí talvez eu fique só com a parte de arquitetura aí. Desde já aí peço desculpa caso vocês ouçam algum barulho a mais aí, tava até falando com o William agora há pouco, tô com um filho de 5 meses aí, chama Noah. Toda vez 5 minutos antes de cada reunião, ele começa a dar o show dele, começa a reclamar aí. E se vocês ouvirem alguma coisa, vocês já me desculpem aí, tá bom? Aqui é os animais, as crianças, os cachorros, começa tudo na mesma hora. Coelho é os cachorros, que nem são deles. Né? Então é isso aí, vamos começar para os slides. Espero que vocês estejam vendo os slides aí. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Bom, a minha ideia aqui hoje é mostrar as diferentes tecnologias disponíveis para armazenamento de dados, tá? Logicamente que eu vou focar na plataforma nossa aqui, plataforma Z, mas não se enganem muito achando que o mainframe ou o systemz aí está isolado e que eu vou falar coisa aqui que não serve para mais nada, não só ambiente mainframe. Tudo aqui, todos os conceitos existem tanto no mainframe como no mundo distribuído. Tá? Até por isso mesmo eu vou tentar, né, apesar de não ser o foco principal da apresentação, eu vou tentar passar conceitos importantes que vocês precisam saber quando estiverem aí pensando nessa arquitetura do lado do mainframe, tipo numa configuração de máquina, essas coisas. E vocês vão reparar que os conceitos que a gente vai falar aqui existem desde muito tempo atrás, mas sobrevivem até hoje. Então, tecnologias que talvez vocês olhem aí e julgam aí que não existirem mais, assim, elas sim existem, são utilizadas por muitos clientes, não é por poucos clientes, quando eu falo clientes IBM, mas por muitas empresas, e mesmo que possivelmente a empresa que você trabalha já esteja mais up-to-date com as novas tecnologias, a arquitetura em si ainda é a mesma, desde sempre, desde aquela época. Então, basicamente, eu vou mostrar por onde seus dados passeiam aí no dia a dia, né? E a gente nem precisa saber disso, a gente nem quer saber disso, a gente só quer ver o dado na tela do celular, na tela do computador e pronto. Eu acho bacana isso daí, porque a gente sempre trabalhei um tempo atrás, a gente vê lá o disco onde a gente está salvando, mas a gente não tem ideia de onde está passando, né? E sim. Mesmo uma pessoa que está há muito tempo, isso aí é bacana, esse conhecimento. A gente, para falar a verdade, tem momentos que até a gente de storage, até o pessoal que trabalha com storage especificamente, não sabe de onde aquele dado está vindo. Eu vou tentar até mostrar mais na prática aqui para vocês. Pode falar. Já tem um pessoal aqui falando que queria ter uma TS na sala, mas não cabe. Cara, seria excepcional. Eu estou procurando, na verdade, um ambiente aí bem... um ambiente interessante para a gente fazer uns labs legais, assim. Se eu conseguir, talvez a gente tenha algumas coisas legais mais para frente. Bom, só para setar a expectativa, tipo, e o que eu vou falar, assim, pode ser que eu fale algumas frases no passado, tá? Tipo, no tempo verbal aí do passado, como, por exemplo, isso era assim, isso era assado, mas é pelo fato de a tecnologia ter sido lançada há um pouco mais de tempo, tá? Como eu falei, tudo que eu vou falar, mesmo que tenha sido lançado lá em 1970, tem muita gente usando hoje, então não se engane muito, tá?
mesmo tecnologias que rodaram em 1970, rodam negócios muito importantes hoje, tá? Então não se enganem muito. Então vamos lá para o nosso bate-papo sobre onde os dados estão salvos ou por onde andam os seus dados aí. Primeiramente, eu não sei aí, primeira vez que eu estou usando o Chromecast com vocês aí e tal, já que a gente está no modelo virtual, eu não sou muito acostumado a fazer meetings assim, modelo virtual, eu gosto mais de sala de aula, eu gosto de escrever na lousa e tal, mas se tiver o Will falou que tem um chat aí, eu queria que vocês interagissem comigo um pouquinho aí só. Qual que é o anúncio? Escrevam aí para mim, qual que, na opinião de vocês, qual é o anúncio da IBM que todo mundo espera, toda vez, de 2 em 2 anos, qual o evento, o anúncio da IBM que todo mundo de mainframe espera sempre ansiosamente? Escrevam aí para mim no chat. Eu não vou conseguir ver o chat aí, que eu tô com a tela inteira na apresentação, mas se o Will puder ir falando para mim. O pessoal já começou a mandar aqui do Z e o número. Usei o número, você fala, tipo, Z15, essas versão, coisas? exatamente. Tá certo. É o que eu esperava, e realmente é o que todo mundo espera toda vez. Aí vamos, só quero... E vocês não estão errados, vocês estão certos. Muita gente espera muito da CPU, certamente por causa dessa expectativa toda, né? Inclusive, elas são a atração principal, né? Do nosso meio aí. Sempre foi assim. Mas vejam só, eu achei essa figura aqui que resumiu tudo que eu quero expressar no início da nossa conversa hoje. Achei ela muito interessante. Os castelos de cima ali representam nossas processing units ali, nossas CPUs, tá? Como sistema operacional também, a gente não sei se alguém falou ali os OS, tal, mas elas também ali, sempre o pessoal fica bem ansioso ali, vai sair os OS, vai sair a Z15 e etc. Elas estão ali representadas ali, são os reis, rainhas, os lords do nosso reino ali, o nosso reino mainframe. Os castelos de baixo ali são os castelos que têm todos os tesouros daqueles reis ali. Então, o reino não é nada sem as riquezas ali. Então, sem os dados para processar nessas unidades de processamento, não servem para muita coisa ali as CPUs. Mas essa foi só uma provocação de início, de bate-papo. Na verdade, muita coisa nova que é anunciada com o Z, ou ZOS e tal, puxa novas features de improvements no storage também. Então, o foco sempre é o cliente. Então, todos os improvements que tem... Opa, deixa eu voltar aqui. Todos os improvements que tem no Z, ela já puxa também improvements no storage. Então, é muito bom tudo que acontece de inovação no Z ali, é bom para a área de storage também. Mas, anyway, tenham sempre em mente aí que tudo que acontece no mundo está em algum storage, tá? Bora lá. Tá, vamos falar um pouquinho sobre a história. De novo, tá? História não significa coisa velha, ok? Vocês vão ver que tem totalmente a ver com o nosso assunto aqui hoje. Na minha introdução, eu falei para vocês que a arquitetura se mantém ao longo dos anos, tá? O que foi tecnologia de ponta na época dos nossos avós, hoje não é mais, tá? Mas os caras daquela época estudavam o que a gente tem que estudar hoje para entender um I/O. É a mesma arquitetura, entendeu? É mesmo... Vocês vão ver um pouco mais para frente também isso que eu vou falar. Eu vou dizer que até o cartão perfurado aqui no nosso exemplo, ele entra nessa minha análise aí. A gente iniciou com um cartão perfurado, né, que continham dados representados pela presença ou a falta de furos, né, em posições pré-definidas. E a IBM, na época, possuía um cartão perfurado, que era IBM, o cartão IBM com 80 colunas. O que me leva a crer e tem toda a ligação, que também o record length que a gente usa lá no JCL nossa, ou o LRQL, que a gente usa o RQL de 80 e tal, também veio dessa época, veio por algum motivo. Tá? Na imagem ali a gente tem 62.500 cartões perfurados, que resultavam ali em 5 MB de dados. Né? Então vamos passar aqui para a segunda figurinha aqui, o 3420, ele é de 1970, tá? Isso aqui era na verdade era uma máquina que usava essas tapes aqui do lado esquerdo, aqui no canto inferior de esquerdo. Esse carretelzão grande, tá? Essas fitas, as 3420, era um subsistema aí
que usava essas fitas, esses carretéis grandes, né? E nessa época não se ouviam falar muito de... Não tinha muita automação nessa época, né? Era tudo coisa manual. E existiam algumas histórias, né? Dizem por aí, quando o Job andava por DataCheck, por exemplo, o pessoal lá do data center, né, especializado nesse tipo de problema, que já lidava com esse problema todo dia, pegava lá o pedaço de fita, por exemplo, vamos supor que a fita muitas vezes, eu não sei qual é a idade do pessoal e tal, né, então, mas muita gente talvez pode não ter visto uma fita cassete, por exemplo, mas essa fita era basicamente aquela fita de fita cassete, né. Então, esse pessoal especializado do data center, às vezes, muitas vezes pegava uma fita e o drive, ele enrolava toda a fita, né? E amassava tudo. O que o pessoal fazia? Ele tentava desamassar na quina da mesa, né? Tipo, tentava desamassar aquilo lá, colocava no drive de novo. Se o job passou, perfeito, né? Os bits foram lidos ali pelo job, então, caso essa técnica não funcionasse, aí tinha uma segunda opção ali, né? Que de novo, eram contos que me contaram, não era dessa época, mas o que acontecia? O pessoal tentava desamassar, não conseguia, colocava no drive de novo, não passava mesmo assim. O pessoal fazia um cortinho na parte amassada, né, e colava de novo com durex essa parte, porque era simplesmente fita, né? Na verdade, na minha opinião, não tem como isso funcionar para um I/O de read, por exemplo, uma leitura, porque o programa vai precisar ler aquele bit, então você vai ter alguma coisa errada. Mas faz até sentido para mim em caso de write, num I/O de escrita, porque é simplesmente fita ali, você corta aquela parte e cola de novo, até faz sentido funcionar. Agora, com o read, para mim, não funciona. Não perguntei detalhes sobre essa técnica avançada para esse pessoal que era daquela época, mas essa aí é uma história famosa sobre essas fitas aí que o pessoal que trabalhava naquela época usou muito. O fato é que isso aí salvou muito SLA, né? Com essa manobra salvou muito SLA. Libera o job, termina o batch, que online precisa subir, e é isso aí. E aí vão guardando essas informações que aparecem, que estão parecendo apenas contexto histórico aí, mas pode ser que informações de hoje, que estão lá na cloud, por exemplo, que estão numa cloud hoje, pode ser bits que foram gerados nessa época e foram gerados primeiramente nesse tipo de mídia, tá? Só um parênteses aí na nossa conversa. Deixa eu ver, eu tenho uma... Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é o que eram as 9 trilhas desse carretel. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Então, nesse carretel aqui, era a famosa fita de 9 trilhas. E aqui é como eram essas fitas. Tipo, o que tinha nessas 9 trilhas? Tá vendo? São 9 trilhas. Aí tinha a primeira trilha aqui, que era de timing. Aí você tinha dados nessas 3 primeiras trilhas. Aí depois a trilha do meio era paridade. Tinha mais 3 trilhas de dados aqui. E aqui é um timing track. Então, só para vocês saberem como eram gravados isso aí. Tá? Essas fitas, se não me engano, elas tinham até 700 metros de comprimento, tá? Elas podiam ter 700 metros de comprimento. Bom, indo para o modelo 3480, que já era um modelo de 18 trilhas, tá? Era o dobro da 3420, tá? Com cartucho fechado já. Ocupava muito menos espaço no data center, reduziu muito o problema com manutenção. Mas com certeza o fato do cartucho ser fechado, eu tenho certeza que não impediu, mas dificultou muito aquela técnica que o pessoal usava anteriormente com a 3420, tá? Ele era mais compactado, tá? Acho que era 4 polegadas por 5 tal, então, mas você vê que dá para ver na foto já a diferença de compactação aí, física, eu quero dizer, né? Aí depois eu não tenho aqui na imagem, mas é tudo basicamente igual a essa 3480 em modelo cartucho, tá? Depois da 3480 veio 3490, 3490E, que podia armazenar até 800 megabytes. A IBM, veio a IBM 3590, 3590E, elas acho que com compactação, elas poderiam até 60 GB, então a diferença é muito grande já, né, de 200 MB para 60 GB da 3490E.
Hoje, as fitas utilizadas são 3592, tá? Então, acho que são os modelos utilizados hoje nas TS 3500. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Essas 3592 aí tem capacidade de até 6 tera, tá, de dados. Então, você vê a evolução do storage, né? A gente já vê isso no disco, na fita também acontece isso, tá? Aqui, vê, tipo assim, deixa eu fazer uma introdução antes, eu ia já falar dela, mas imagina só o que era gerenciar todas essas fitas no data center, né? Porque são muitos dados, isso foi crescendo muito. Imagina gerenciar essas fitas nos data center dependendo do, assim, todo o ambiente, todos os negócios, dependendo de um tape ops, né, que era o pessoal que trabalhava lá, receber uma mensagem de mount lá na console, um mount pending, aí para ele ir lá identificar na mensagem qual era o valser que precisa ser montado, ou qual era a fita especificamente que precisava ser montado, procurar lá na centena de prateleira que ele devia ter, subir lá numa escada, pegar o volume, contar, tipo, montar naquele drive, né, aquele volume específico. Imagine tudo isso acontecendo para cada job que rodava, né? O analista dava o submit lá no job, e imagina quanto tempo isso demorava, e etc. Então, aí surgiu o que a gente chama de 3494, que é a ATL, Automated Tape Library. Ela tinha um frame principal, tá, com os drives que eram montados, essas fitas, tá? A 3494, só para deixar claro, não usava aqueles fitas carretéis, tá? Só fita de cartucho mesmo, que a gente falou aqui. Então, ela tinha um frame principal com os drives, tá? E vários outros frames mais básicos, né? Que só era anexado ao frame base com aqueles drives. E nesse frame só tinha slot, só tinha gavetinhas ali para colocar as fitas. Na prática, esses frames são realmente prateleiras ali só, que antes as prateleiras ficavam externas, né, no data center numa sala específica. Eles basicamente colocaram essas prateleiras dentro de um hardware. A TL, então, tinha um robô, tá, um braço mecânico, que fica ali aguardando, tá, chegar uma requisição de mount, e aí ele vai lá, ele busca nesses slots qual é o volume que precisa ser montado, faz o scan. Aqui talvez tem uma foto mais para frente que a gente vai ter uma imagem mais específica sobre isso. Mas eles têm um código de barras em cada fita desse. O robozinho tem um laser, ele vai lá, lê esse código de barras, certifica que era essa fita mesmo que precisa, pega a fita, monta no drive e bola para frente. O job sai rodando. Tá? Lembrando, então, que o nosso dataset lá criado em 1970, agora é uma fita pequenininha dentro dessa ATL aqui. Tá? De novo, esses dados não necessariamente são dados novos agora que estão nessa ATL. Podem ser os mesmos bits que estavam naquela fita carretel que a gente falou um pouco mais para frente, tá bom? Então, esse lance da evolução acaba criando movimentação de dados também. E o bacana disso tudo é, independente do que a gente está falando dentro do ambiente Z, a gente tem sempre essa preocupação com a compatibilidade, né? Sim, isso é muito importante. Por isso que a arquitetura, tipo, a gente fala que a arquitetura é sempre a mesma. Ainda que a gente está falando de tudo físico, né? No próximo slide, na verdade não, né? No próximo box aqui, a gente vai começar a falar de tape virtual. Então, nesse quadrinho aqui, B10 e B20, mais tape library, o que é isso? Só fazendo uma introdução antes, né? Mesmo melhorando muita compactação física dos componentes de storage, compactação dos dados, e a demanda por mais e mais storage nunca parou, né? Desde que quando começamos a trabalhar com TI, quando o pessoal começou a consumir informação, isso nunca parou, tá? Era muito dado sendo criado, e com isso os data centers precisavam de milhares de metros quadrados só para caber esses frames todos que eu falei com slots de fita. E componentes físicos sempre precisam de manutenção, muitas vezes dava problema no braço robótico, por exemplo. Eu já passei por muita situação onde a fita
era perdida e ninguém sabia onde estava a fita, por exemplo, e muitas vezes o braço robótico ali pegava a fita e tinha um problema na pinça daquele braço e a fita caía no chão. Então a fita ficava perdida, mas estava ali dentro mesmo, só que ela caía no chão, ali no floor dessa ATL. E então, assim, a evolução era necessária. Aí uma outra inovação surgiu, que é a VTS, que é o que tem aqui nesse outro box nosso aqui, B10 e B20. Tá? Que basicamente foi o primeiro hardware com conceito de fita virtualizada. Tá? Discos que emulam as fitas modelo 3490 e 3490i. Então, ali é basicamente, ali na VTS, a VTS seria essa imagem mais acima aqui, tá? Essa aqui seria a ATL, que é a taxada dele. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então, basicamente ali na VTS, são todos discos ali mesmo, não tem fita física ali. Com isso, por ser disco, o mount é bem mais rápido, certo? O disco, a taxa de transferência por disco, a gravação é bem mais rápida. Não tinha mais tempo do braço robótico lá ir lá achar a fita, escanear aquela fita, montar a fita no drive, esperar o job rodar, desmontar, quer dizer, esperar o job rodar, rebobinar aquela fita, desmontar a fita e devolver lá para aquele slot. Agora é tudo disco, então, certo? Mais ou menos, não é muito bem assim. Eu até falei aqui que aí embaixo é a ATL, que é a taxada VTS, né? Tipo, um minuto eu falei isso. Então, assim, não era tudo em disco, né? A VTS trabalhava com uma ATL anexada nela. Em um dado gravado, o dado sempre era assim, gravado primeiro na VTS, então ele grava no cache lá da VTS, em disco, aí libera o programa, beleza, salvou naquele cache, liberou o programa. Sinaliza que o I/O foi completo, né, para liberar o programa, mas assim que possível, aqueles bits eram salvos em fita física, que é um processo que a gente chama de pré-migration, tá? Então, assim, tudo aquilo que estava em disco vai para uma fita física. Ou seja, você tem o mesmo dado em cache, em disco e em fita. Então, para que isso, né? Primeiro, isso aí era para você manter o dado, manter o dado seguro num lugar mais seguro que é uma fita física ali. E tem um outro ponto, caso o cache precise de mais espaço para receber mais volumes, mais dados ali, a VTS deleta esse volume do cache, da parte de disco, tá? E mantém apenas a cópia física, tá? Quando que esse dado vai voltar para o cache? Quando alguém pedir um read novamente daquele mesmo volume lógico. Então, o que acontece? Quando você pede uma operação de read naquele volume lógico, a VTS conversa com a ATL e a ATL faz todo aquele processo que eu falei aqui para vocês. A ATL vai lá, sabe onde está esse disco, esse volume lógico, sabe que fita física tá, procura aqui, monta lá, o robô vem aqui, monta no drive, aí esse drive passa para a VTS e a VTS grava isso num disco e devolve para você. Então, assim, o I/O é muito mais rápido quando você tem bastante cache hit. Quando a gente fala de cache hit, é quando o volume já está no cache. Se ele estiver numa ATL, esse I/O vai ser até mais demorado, se você for ver, do que uma ATL normal, uma ATL sozinha, quero dizer. Mas assim, tem todo um algoritmo específico na VTS, que o cache, e assim, vários índices, né, de performance no SMF, que assim, um sistema bom, um sistema bem construído, o cache hit é muito alto, tá? Então, esses dados que são frequentemente utilizados, ele não fica fazendo ele não deleta, ele deixa por último para deletar esse dado, então ele mantém lá o máximo possível os dados que são mais utilizados, os volumes que são mais utilizados, etc. Tá? Acho que desse aqui é isso. Se tiver alguma dúvida, vai guardando aí, vai fazendo no chat aí, o Will passa para mim, a gente vai respondendo, tá? Bom, aqui nesse último bloquinho, basicamente é o que a gente chama das TS 7700 de hoje,
Não sei quantos de vocês já trabalham com storage, ou quantos de vocês já conhecem o conceito, mas é o nosso conceito aí de VTS, só que com a replicação, tá? Você pode ter uma replicação de longas distâncias, né, que a gente chama de uma configuração para DR, que é para Disaster Recovery, ou uma HA, que é tipo High Availability. Então, basicamente, em uma configuração de High Availability, você tem uma mais perto da outra, pode ser no mesmo data center, pode ser em floors diferentes, né, do mesmo data center, só para no caso de, por exemplo, você tem manutenção nas máquinas, você vai aplicar um microcode, você precisa deixar uma offline, e aí você não pode parar o seu batch, você não pode parar o seu processamento. Você deixa uma offline, a outra tem todo o workload, ela vai gerenciar todo o workload. E vice-versa, você aplica o microcódigo em uma, e depois faz na outra, e assim por diante. Até 7700 tem a opção de funcionar apenas com cache, tá? Sem fita anexada a ela. Então aqui já é uma outra evolução. Então agora temos tipo, aí a opção de não esperar aquele mount físico, né, que eu falei. É puramente disco, então o mount é extremamente rápido. Eu já fiz migração de data center, refresh de hardware, e é muito diferente quando você tem a rapidez que você tem, a eficiência dos seus jobs de migração de dados, quando você tem uma fita que a gente chama de tapeless, que não tem fita física, só cache, a velocidade desse refresh, dessa movimentação de dados é muito maior, tá? Mas, no entanto, também existe a opção da TS7700 com uma ATL, entre aspas, anexada a ela, tá? Por que entre aspas? A ATL hoje, ela não é mais aquela 3494 que a gente falou ali, a mesma, né? O conceito é exatamente o mesmo, tá bom? Mas ela é bem melhorada, e agora elas são o modelo TS3500 ou 4500, tá? Mas, de novo, pessoal, por que a gente falou todos esses quadrinhos aqui? Porque o dado, lembra, desde lá atrás, esse dado não é morto porque surgiu uma nova tecnologia. Isso tudo, alguém tem que fazer a movimentação de dados. Algum storage vai ter que mover esse dado e assim por diante. São novas tecnologias, significa maior estudo para você mover esse dado para a tecnologia que chegou. Tá? Tá, que eu já passei. Beleza, vou passar rapidamente aqui para falar um pouquinho da evolução do disco, tá bom? Também tem todo esse conceito de movimentação de dados, tá? Aqui a gente começou aqui com o modelo 3380, tá? Esses discos eram desse tamanho, enorme, tinha 1 GB aí de capacidade, custava cerca de mais de $100 mil na época, um disco desse de 1 GB, tá? Tiveram discos, na verdade eu falei começou por esse, na verdade tiveram um disco antes desse, tá? Tinha 3340, 3350, mas a arquitetura, por que eu não coloquei aqui? Porque o nosso foco não é especificamente histórico, né? E a arquitetura era diferente, eu tentei deixar mais o que já é a mesma arquitetura de hoje aqui, tá bom? Para focar mais no nosso assunto, tá? Bom, aí a gente foi evoluindo para 3390, que já tinha 22 GB, tá bom? Aqui já é mais a arquitetura que a gente usa até hoje, tá? A gente sabe aí que o conceito nosso aí, a gente tem 15 trilhas por cilindro, esse modelo de disco aqui, que surgiu com a capacidade de 56 mil bytes por trilha, então é o mesmo que a gente usa hoje, tá? Então a arquitetura é a mesma até hoje. Aí, passando mais para o hardware, né, a DS8000, já com o disco padrão que a gente conhece, sem esses discos enormes aqui, porém, a tecnologia, a arquitetura mesma daquela época, tá? Então, a gente tinha já as gavetinhas com discos ali, mas a arquitetura mesma, tá bom? Aí, quando lançou essa família, né, a família DS8000, e aqui eu falo família porque vieram vários modelos oriundos dessa família DS8000,
Hoje, por exemplo, a gente está falando de DS8880 e 8889, então, tipo, que é da mesma família da DS8000 daquela época, né? A gente só está mudando aí os modelos. 8900, na verdade, eu falei 8889 e 8900, tá? E hoje a gente tem, só passando bem rápido para a gente não ficar muito no histórico aqui, tá bom? Isso aqui é só uma foto, eu vou usar ela um pouquinho mais para frente para explicar o que eu quero explicar sobre isso aqui, mas o conceito de cilindros e trilhas tal, ele é bem explicado nessa imagem maior do disco aqui, tá? Eu ia usar essa foto para explicar para vocês, eu vou deixar no slide mais para frente, tá bom? Aí hoje nos modelos a gente tem tanto o disco spinning disc, que a gente fala, que é o disco mecânico ali mesmo, tem o pléter girando, e esse aqui já é o HPFE, que é o High Performance Flash Enclosure, que já é tudo flash drives, tá? Então ali é tudo SSD, tá bom? É isso, vamos ficar por aqui com isso. Isso aqui é só uma foto para ver como que era montado, né? Porque eu via isso aqui bastante, acho que na IBM Tutóia, não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar lá, tem até esse modelo aqui, esse modelo em corte, né, com esse corte aqui, mas eu não sabia como isso era montado. Isso era montado dessa maneira aqui, num rack desse aqui, com um frame parecido com isso. Pessoal, aqui é só um videozinho, deixa eu ver se ele entra sozinho aqui, que eu queria, não sei, vamos ver se, espero que dê certo aqui para soltar o vídeo aqui. Tá, aqui o vídeo não tem áudio, tá? É só para vocês verem mesmo. Para quem nunca teve curiosidade de pesquisar sobre, esse vídeo mostra a preparação de uma TS 3500 ali, é aquela TL mais nova que eu falei, né? Aí vocês podem ver que tem bastante frame, lembra que pode ter vários frames anexados, né? Essa tem bastante, né? Esses volumes aí são todos esses 3592, né? Tem até 20 tera sem compressão. Então cabe bastante coisa, olha o tanto de volume, né, que o pessoal está desempacotando aí para colocar nessas máquinas. Isso mostra também não só por onde os dados trafegam, lembra que cada fita dessa aí vai ter muitos dados aí dentro, seus dados vão estar numa fitazinha dentro disso aí, que vai ser, que o robozinho vai lá montar num drive, que pode ser que jogue por uma VTS, para jogar para o disco de volta. Então, olha o caminho que isso percorre. Eu vou tentar. Tem um slide mais para frente que eu acho que é mais ilustrativo. Mas basicamente esse vídeo é mais para mostrar para vocês a preparação de data center. Olha que legal o robozinho pegando a fita, tirando do slot. Ele ficou bem curtinho essa parte, mas mais para vocês terem uma ideia de como que, para quem nunca viu, né? Pode ser que bastante gente aqui já tenha visto isso. Eu tive a oportunidade um tempo atrás de trabalhar com algumas contas Brasil, e aí lá de vez em quando a gente tinha que pegar essas fitas que caía do robô quando acontecia algo assim. Então, Destravar o robôzinho. quando eu trabalhava só com a 3494, aquele modelo de ATL e tal que eu falei, além desse problema de fita cair, etc., tinha muita coisa que acontecia, tá? Por isso que é complicado falar matéria de emprego, né, de mão de obra, a gente acaba perdendo muita mão de obra, tal, que trabalha no data center, etc. Mas vamos analisar só tecnologicamente falando. Antigamente, antigamente que eu falo quando eu trabalhava, mas de novo, mesmo hoje tem muito cliente que utiliza esse hardware, tá? Mas assim, quem utiliza esse hardware, tem muitas vezes acontece um problema do o cara que vai lá mexer, o seu job está parado, tá? E aí a fita caiu, o cara vai lá, pega a fita e ele coloca num slot qualquer lá. Dá tudo errado. Ele não pode colocar num slot qualquer, mesmo que aquilo seja a prateleira lá da máquina, ele teria que colocar
tem uma parte daquela máquina que chama I/O. Esqueci outra palavra, sinceramente, fugiu aqui. I/O Drawer, não, eu esqueci. Vou lembrar daqui a pouquinho. Mas você tem que colocar naquela portinha específica que a máquina mesmo vai lá, pega, coloca no slot dela e aí ela sabe onde foi colocado. Se você colocar em qualquer lugar, a máquina continua não sabendo, né? Ela não faz o scan de tudo quando ela precisa fazer o mount. Ela precisa saber onde está. Ela sabe exatamente que slot que está cada volume físico daquele. Então a evolução também, além desse problema das fitas físicas caídas no floor ali, tem esse tipo de problema. Aí vamos supor que o cara vai lá e faça isso certo. Mesmo que ele faça certo, coloque lá onde eu falei que tinha que colocar, a máquina vai lá, coloca, só que ele deixava a porta aberta. Com a porta aberta, a máquina também não trabalhava. Então, é outro problema. Então, tem muitas coisas que não acontecem mais. Para quem está up to date com a tecnologia de hardware e tal, existem problemas que não acontecem mais. Então, com a TS7700, se você tem ela tapeless, só cache, esses problemas não vão acontecer mais, né? Então, mas bora lá, bora de volta aqui. Então, aqui, rapidamente, tá? Não vou passar por tudo isso de novo, é bem só recapitulando. Por onde aquele bit, eu só quero passar aqui por onde aquele bit da minha conta ali vai passar, né? Meu saldo da minha conta ali pode passar. Ela pode estar em uma fita, e aí a gente fala de fita física, que é mais lenta, porém tem maior capacidade, maior vida útil. Você pode deixar seus datasets lá por décadas, guardando seus dados, que seguramente vão estar salvos ali, tá bom? A salvo de desmagnetização, etc. Ela tem maior vida útil do que um disco, por exemplo, tá bom? Ou uma fita virtual, que ali entra naquele conceito que a gente falou, de fita emulada. Então, ela emula ali uma fita, mas é disco, tá bom? E a gente também pode estar falando de disco, que a gente pode falar dos spinning disks, ou HDD, hard disk drives, ou flash drives, que os hard disk drives ali têm movimento mecânico, os flash drives não têm movimento mecânico, completamente eletrônico, ali é tudo eletrônica, não tem mecanização de nada para gravação. E ele falando do mundo mainframe, como isso, como a gente está falando aqui do mundo mainframe também, esses flash drives ali, se a gente estiver falando da DS8000, por exemplo, aquela família que muitos de vocês podem trabalhar com elas, vocês podem estar procurando aí pelo HPFE, que a gente até mencionou uns minutos atrás, que é o High Performance Flash Enclosure, que são todos discos assim SSD, tá? Não tem spinning disks. Mas a DS8000, eu acho que eu não falei, ela pode ser hybrid, tá? Que é uma DS8000 híbrida, ou ela pode ser all flash, tá bom? E aí você tem um Fzinho lá no finalzinho. Por exemplo, você pode ter uma DS8888, que é a maior falando da DS8880, né, que agora tem a DS8889. Mas falando da DS8880, que é o que eu conheço mais, a DS8889 saiu ano passado e eu não me lembro agora todos os modelos que tem, qual que é o maior modelo. Mas falando de uma 8888, você teria uma 8888F. Quando você tem aquele F no final, ela significa que ela só tem SSD, ela não tem spinning disks, tá? Ela não tem mecanização ali. Então todos os drawers da máquina vão ser de flash. Tá, nesse slide e no próximo, eu quero fazer só um parênteses neles, tá bom? Para passar um conceito importante. Eu até falei na minha introdução ali que eu quero deixar claro alguns conceitos para vocês, para quem vai configurar um ambiente mainframe. Então, antes de começar qualquer I/O nessas máquinas, muita coisa precisa ser feita. Vocês viram ali o que a gente viu na TS3500 lá no vídeo? Também acontece, é lógico que não na mesma proporção, não tem tudo aquilo de fita, etc. Mas toda a preparação do data center precisa ser feita ali por uma DS, por uma máquina de disco também. Vimos uma parte disso, né, naquele vídeo.
Mas após toda a parte física, a máquina não está pronta para receber nenhum dataset lá. Não, você só teria uma caixa preta ali, né? Você teria uma caixa preta toda no prumo, certinho, como vocês viram, alinhada, com o chão, tudo bonitinho, mas ainda sem proveito nenhum. Tá? Tem toda uma configuração lógica que precisa ser feita. Configurar os extents pools, os arrays, os volumes em si, as LSS, tudo isso é conceito que a gente não vai abordar aqui, porque aí ficaria muito grande a apresentação, tá? Mas a gente pode fazer apresentações sobre isso mais numa próxima apresentação, caso vocês tenham interesse. Eu acho que é bem interessante, tá? Uma dessas configurações, que é o que eu quis elencar mais aqui, que é muito importante, se você estiver fazendo a configuração por ambientes EOS, EVM, ou seja, um sistema de mainframe, é importante selecionar ali o Count Key Data na configuração, ou CKD. Somente esse tipo de volume que é aceito no ambiente mainframe, tá? E o que é o CKD? É um formato de gravação do volume, que nesse caso vai ser utilizado ali o conceito de trilhas, de cilindros, etc. Então, por isso que a gente utiliza o Record Format CKD ali, tá bom? No request do I/O, por exemplo, lá nos OS, ele vai pedir o dado baseado em cilindro e trilha. O dado está nesse cilindro, está nessa trilha do disco ABC. Tá? Portanto, o ZOS precisa conversar com o storage na mesma língua. Então, por isso é muito importante. Se está no ambiente mainframe, você vai configurar essa DS, esse storage, com esse formato CKD, senão não funciona, tá? Aqui do lado deixei só como referência para vocês que o Fixed Block Architecture, que é somente baseado em blocos, tá? Eu acho que são blocos de 512 MB. Então o formato de gravação é diferente, não é compatível com o mainframe, tá bom? Voltado mais para o sistema distribuído aí nesse caso. O sistema distribuído, no caso, ele acaba fazendo mais ele acaba fazendo o pedido ali dos dados, né, dos blocos, baseado em blocos mesmo. Então, eu quero tantos blocos, e é isso. Então, o storage vai devolver para eles tantos blocos de 512. Não tem aquele conceito, está nesse cilindro, está nessa trilha e etc. Tá? Outra coisa importante, só para frisar aqui, é o conceito de RAID, tá? Tipo, tá aqui na tela. Isso aqui é uma tela que eu peguei de um manual. Não façam, se vocês forem configurar uma máquina dessas, estão trabalhando nisso, não façam RAID 5, tá? A recomendação da IBM é sempre utilizar RAID 6 aqui. Não utilizem mais RAID 5, tá? Então, esse slide, essa figura, não sirvam de exemplo para vocês, tá bom? Beleza, aqui eu quero passar conceito também, tá bom? Que eu não sei quantos de vocês já ouviram falar isso. Eu nunca vi alguém explicando isso, mas eu acho interessante explicar, tá? Por que CKD? Modelo de cilindros e trilhas, etc. Esse conceito. O que seria uma trilha? Tá? Vamos imaginar, não sei para quem já viu o disco de vinil, vamos imaginar cada um disso aqui, cada um desses pratinhos aqui chama platter, tá bom? Tá até aqui no slide, tá? Esse aqui é o spindle, aqui é o bracinho que faz a gravação e etc. O que seria uma trilha? Cada linhazinha dessa aqui, imagina um disco de vinil, ele tem várias linhas para gravação e leitura, tá? Quando você bota ele para tocar. Então vamos colocar aqui a primeira trilha desse disco, ele está aqui, ó, mais à borda desse platter. A segunda trilha é a segunda linha mais à borda e assim por diante, tá bom? O que é um cilindro? É essa mesma trilha aqui, a mais externa, só que de todos os platters juntos, tá? Então, eu vou usar essa outra imagem aqui à esquerda para explicar para vocês. Um platter, agora eu não lembro se é o último ou o primeiro, tá? Mas acho que não interessa muito aqui. Um platter é usado para controle, tá bom? Então, quantos
quantas trilhas tem em um cilindro? Lembra? Sempre 15 trilhas. Olha só. Então, lembra, um cilindro é a mesma trilha, aquela mesma linha de todos os platters juntos, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 platters que eu posso utilizar. Esse platter de controle. Um cilindro, o que seria? Essa trilha aqui, mais essa trilha de cima, essa trilha mais a de cima. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse platter de controle. Por isso, nós temos 15 trilhas em um cilindro. Entendeu? Então, muita gente decora simplesmente. Ah, ok. Mas por quê? É por isso. E o disco é assim hoje? Não, não é assim hoje. Mas, de novo, é a mesma arquitetura daquela época. Tá bom? Beleza. Tem tudo que eu falei ali, tem a parte histórica e tal, tudo. E onde a gente está hoje? A gente tem cloud hoje? Tem cloud hoje. Tudo que foi mencionado aqui acontece em qualquer cloud também, tá? Tem disco HDD, tem disco SSD, tem tape. Tudo isso também existe na cloud, tá bom? Seu Facebook, aquela foto mais antiga que demora mais para fazer um load lá, não é nada mais do que um recall que está sendo feito de uma fita para um disco, tá? De menor ou de um outro disco de menor performance, etc. Tá bom? O foco desse slide não é esse, mas eu queria deixar claro aqui que tudo aquilo que a gente falou anteriormente acontece na cloud também. Então a gente fala, pô, o cara tá falando de essas fitas aqui e tal. Na cloud também acontece isso, tá? Então você joga o seu dado para a cloud, esse que a gente fala de Space Management ou Life Cycle Management, isso também acontece lá na cloud, tá bom? Mas falando agora no ponto de visão de cliente da cloud, ao invés de escrever no seu próprio disco ou na sua própria fita, vamos falar aí, você joga seu dado para uma cloud, tá? Na cloud também tem block storage, file storage, você pode, eu não sei quantos de vocês aí pesquisam sobre as clouds, que tipo de serviço eles têm, mas o que normalmente a gente vai procurar lá na cloud, tá? É o object storage, tá? A gente normalmente é o que a gente vai buscar em uma cloud, tá? Object storage tem 3 componentes, tem o dado, que pode ser qualquer coisa que você queira salvar ali, de uma foto da família, de um manual de 500 mil páginas de, sei lá, de uma aeronave da NASA lá, e qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, é o dado, tá? A gente tem um metadado, contém informação contextual ali do dado, tá? Qual que é a autoridade, quem pode acessar, para que ele serve, qualquer coisa relevante que você queira colocar, você coloca no metadado, e um ID que é único, globalmente falando. Só seu dado tem esse ID, tá? 128 bits, acho. Eu li isso em algum lugar, eu não me lembro agora exatamente, mas tenho quase certeza. São 128 bits de tamanho esse ID aí e é único, tá bom? Os dados do tipo objeto não seguem ali aquela hierarquia de arquivos, pastas e etc. Ela não tem essa hierarquia, tá? Você faz o search pelo ID e vem o objeto todo, tá bom? Se você precisar, qual que é a grande diferença ali? Se você precisar alterar esse objeto, se você faz muita alteração, muitos writes ali, você não faz alteração, basicamente. Você deleta o dado anterior e grava um dado novo. É isso o conceito do Object Storage, tá bom? E aqui, só para ilustrar, ali também não é o foco, tá? Mas a gente tem um conceito de bucket, onde você coloca seu storage lá dentro e etc, tá bom? Aqui, só para fazer uma diferenciação também, o block storage aqui, diferente daqui que vem, você pede, faz um read aqui, vem o objeto inteiro para você. Aqui no block storage, quando você faz muita alteração tal, é o mais recomendado nesse caso, tá? Porque você não precisa trazer o objeto inteiro, você consegue mexer só num bloco específico daquele objeto, etc. Beleza, vamos deixar mais ilustrativo, tá? Agora, vamos fazer uma operação de write aqui. Então, aqui bem resumidamente como um write acontece, tá? Seu programa começa,
seu dataset, o ZOS ali, o allocation faz o ZOS allocate, ele faz a alocação do dataset, faz o open do dataset, aí ele faz a operação de escrita, finaliza a operação de escrita, faz o close do dataset, faz o free up do dataset, tá? E aí, na prática, como que isso é feito? Aqui eu tenho um host aqui, uma Z15. Você pode jogar isso tanto, aqui em cima é uma DS, tá? É uma DS 8900, aqui é uma TS 7770. Então aqui significa que aqui é disco, aqui é fita, tá? Você pode jogar tanto para um quanto para outro aqui, tá bom? O que determina isso? A unit que você usa lá no seu JCL, tá? Então, um unit SysDA, por exemplo, vai vir para cá. Uma unit tape vai vir para cá, entendeu? Então, é o seu JCL, o seu programa que determina isso, tá? Beleza, vamos só fazer o mais padrão aqui. O que geralmente acontece? O pessoal geralmente faz quando é dados que ele vai utilizar com mais frequência. Ele joga isso para um disco em vez de jogar para uma fita, tá? De novo, mesmo conceito lá. O disco ele tem uma performance melhor e etc. Tá? Aí só uma coisa aqui que vocês podem se perguntar, né? Ah, mas aqui também não é disco, né? Tipo, não seria performance igual? Até sim, se a gente for pensar, seria assim. Só que a tecnologia de disco aqui, lembra? Hoje a gente tem até SSD no disco. Aqui, isso aí a gente não tem ainda na fita emulada aqui. Elas são discos, mas discos de menor performance também. Tá bom? Então, mesmo em disco para disco, tem performance diferenciada. Tá? Então, beleza, vamos dizer que a gente usou um SysDA lá no nosso JCL e mandou o nosso dado aqui para DS8000, aqui para o nosso disco. Esse dado não vai ficar aqui para sempre, né? A gente tem o HSM, não sei quantos de vocês conhecem o HSM, mas ele faz migração de dados, né? Ele faz com que ele faz todo um gerenciamento ali dos pools de disco, etc. Então, vamos supor, tem algumas regras lá no SMS, que uma delas é a Management Class. Ele fala o seguinte, depois de uma semana esse dado não foi utilizado, joga ele para a fita, tá? Então, aqui, você rodou seu programa aqui, tá? Jogou seus bits aqui num disco. Daqui o HSM jogou ele por uma fita. Olha a movimentação de dados acontecendo desde aqui, né? Jogou ele por uma fita. Aí, 2 dias depois, você precisa ler esse cara, tá? O que acontece? Esse dado volta para um disco e não necessariamente o mesmo disco que estava anteriormente, tá? Ele volta para um disco, ou seja, mais outra movimentação de dados, e hoje a gente falou de cloud, não foi à toa. Hoje a gente também tem a cloud no mainframe. Tá? A DS8000, DS8800, 8900 tem a opção de jogar direto para uma cloud, seu dado. Tá? Então, ele não vai o Z aqui, o Z15 aqui, joga esse dado num disco aqui, e não necessariamente esse dado pode vir para cá, ele pode ir para uma cloud, tá? A TS, que é a tape, também, se você jogar seu dado aqui, nessa tape, ela também pode jogar esse seu dado numa cloud, tá? E a própria TS, a própria tape pode ser a sua cloud da sua máquina de disco, tá? Como que isso funciona? Ao invés de você jogar ele para cá como um object storage, você consegue criar object storage aqui na sua TS, tá bom? Então, anterior ao release 5.0, tá, da TS 7700, por exemplo, a 4.2, por exemplo, isso que eu estou falando, tá, para quem não é muito familiarizado, é o nível de microcode da máquina, tá bom? E etc. Até o release 4.2, você não conseguia fazer o share desse cache para Object Storage e I/O FICOM, tá? Você não conseguia fazer isso. Agora, com o release 5.0, você consegue ter tanto regular I/O, que é I/O normal, que vem via FICOM, que vem aqui, ó, do seu Z15 e tal, quanto Object Storage da DS8000. Então, agora você consegue ter essas duas opções aqui da TS.
Tá, aqui basicamente a gente vai continuar fazendo um write aqui, mas é com uma variação aí, tá bom? Então, aqui eu continuo tendo a DS 8000, e aí, só que aqui eu estou simulando já um mirroring, né? Que a gente tem um synchronous, pode ter o asynchronous, que é para quem já ouviu falar em Metro Mirror, Global Mirror, Metro Global Mirror, tem algumas opções. Não é o foco a gente falar especificamente de cada um aqui, tá? Então, por isso que eu deixei do síncrono e o assíncrono, tá? A diferença, já que eu escrevi aqui, eu vou falar um pouco da diferença só entre o síncrono e o assíncrono. No seu síncrono aqui, seu programa não termina até que esse dado chegue aqui desse lado e seja gravado aqui, tá? Então, o seu programa fica esperando aqui até que isso chegue aqui, tá? No assíncrono não, você gravou aqui, aí a máquina decide quando replica para sua localização remota ou pode ser local mesmo isso aqui, tá bom? E aí a gente, de novo, pessoal, foquem aqui na movimentação de dados, tá? Então, o foco nosso aqui, olha como esse dado se movimenta. Onde está seu dado? Ninguém sabe, na verdade. Né? Às vezes nem o storage sabe, lembre disso. Então, ele veio para cá, copiou para cá. Onde mais está seu dado? Eu posso ter um flash copy aqui, desse lado, sei lá, pode estar a 300 quilômetros de distância, tá? O síncronos pode ir até 300 quilômetros, não pode mais. O assíncronos pode ir bem mais que isso, acho que nem tem limite. E aí, lá no seu site remoto, você ainda pode ter um flash copy. O que é o flash copy? Ele faz tira uma foto de todos os seus discos desse pool primário para um pool, na mesma box, tá? Não é uma outra box, mas na mesma box para um outro pool secundário de flash copy. Para que serve isso? Você tem uma foto naquele exato momento, por exemplo, agora, 10h55, eu faço um flash copy, 10h55 eu tenho uma foto de como está meu ambiente agora. Significa que eu posso fazer um disaster recovery usando às 10h55. O seu ambiente vai estar íntegro, baseado no horário das 10h55. Entendeu? Então, é para isso que serve o flash copy. E aqui é mais uma movimentação de dados. Você tem seu dado aqui, tem ele replicado aqui, tem ele replicado para um disco secundário aqui, tá? Então, foquem mais nessa movimentação de dados, tá bom? Aí lembre-se também, eu posso migrar esse cara para cá, migrar esse dataset para uma fita, o HSM foi lá, migrou esse cara para uma fita, eu replico isso aqui síncrono ou assíncrono para cá também, para uma área remota, tá bom? Olha quantas cópias de dados eu tenho, olha a movimentação de dados. Aí aqui eu posso ter uma outra que pode estar num terceiro site ou no mesmo site. Então, assim, são inúmeras possibilidades, são muitas possibilidades. E aquele mesmo bit que você criou aqui, num jobzinho que você criou aqui, ele pode estar em vários lugares, pode ter movido, pode estar aqui e não estar mais aqui. Lembre-se, no caso do migrate aqui, ele sai do disco. Né? Ele sai do disco e vem para uma fita. Então, você pode ter cópia, você pode ter movimentação. Então, são muitas as variações. Eu quero fazer uma demozinha com vocês aqui. Aqui é só uma descriçãozinha. A gente vai criar um dataset. Eu não gosto de fazer do jeito que eu tive que fazer, tá? Eu gosto mais de... Porque eu gosto de variando, mostrando mais coisas na demo. Mas assim, eu não tinha um ambiente de teste para eu fazer com vocês aqui na hora, tá? Então tive que gravar um videozinho usando um ambiente, tá? Vocês vão ver que tem umas tarjazinhas ali no vídeo, porque eu tive que ocultar algumas informações, tá bom? Mas a gente vai criar um dataset num disco, vai deixar o HSM migrar, e a gente vai ver o que acontece com o dataset aí, tá bom? Deixa eu ver aqui meu vídeo, só para não pegar o vídeo errado. Vai ser esse. Eu vou tentando dando umas pausas, avançando também. Então aqui eu vou até avançar um pouquinho, porque aqui eu acho que talvez a maioria de vocês até já sabe. Eu não cortei, não sou muito bom de edição de vídeo também. Eu não cortei muito o meu vídeo, tá? Mas aqui é um job simples, só em FBR14 aqui. Estou alocando um cara, tá vendo? Disk new aqui. Então a gente continua trabalhando naquele nosso exemplo de fazendo um write aí, tá? Repare na unit, tá bom? Unit sysdi, então a gente vai jogar num disco, tá? LRQL 80, geralmente é o padrão que a gente faz. Submeti o job.
Vamos lá para o meu SDCF, só dar uma olhadinha nesse job. Então, de novo, isso aqui é só uma alocação. Não joguei bit nenhum lá dentro, tá? Mas eu poderia ter jogado, tá bom? Eu fiz só uma alocação de um dataset. Então, aqui que a gente vai olhar esse volume. Eu quero que vocês separem esse volume, PAP 080. Tá? Então, é para cá que ele veio. Vamos pegar o nosso dataset, mm41.teste. Olha só, tá exatamente naquele volume mesmo, só para vocês verem que é isso mesmo, foi para aquele volume. O que eu faço aqui é o seguinte, aqui eu dei um cortinho no vídeo, só para não ter que esperar, né, todo esse tempo. O que eu esperei aqui? Eu esperei o HSM rodar o Space Management, tá? O que é o Space Management? É toda aquela parte de migração e tal. O HSM vai lá, olha os pools, vê qual é a porcentagem que tem de utilização em cada volume daquele, e o que precisar migrar, ele acaba migrando. Vamos ver de novo. Aí eu só entrei aqui, olha como é que está aqui agora. Migrate 2, Migrate 2. O que significa isso? Ele está numa fita agora. Ele não está mais naquele disco. Tá? A partir daqui, eu não faço a mínima ideia nem de que fita ele está. Quem sabe, até deu o comando errado aqui, mas eu vou dar o comando certo agora. Quem sabe dessa fita aqui é só o HSM, tá? Só o HSM sabe, por isso que eu estou dando um hlist aqui agora, tá? Isso aqui é um comando de HSM, tá? hlist, dsn, aí o dataset. Esse both aqui, só questão de curiosidade, tá? É que eu estou listando o MCDS e o BCDS, tá? BCDS guarda informações de backup. Eu não tenho informações de backup porque eu não fiz backup desse cara. Então, tipo, eu poderia colocar ali, em vez de both, colocar só MCDS, tá bom? Mas só questão de curiosidade. O que eu quero aqui é pegar isso aqui, ó. Lembra? A gente não está mais naquele PAP 080, né? Ele está numa fita que a gente não faz a mínima ideia de que fita é. Quem sabe disso? HSM. Aqui, listando o HSM, me deu esse volume, ó, AR0720. Então, o HSM sabe que volume é esse, que fita é essa. Então, eu quero só pegar essa fita. Vamos copiar aqui. Aqui não aparece aqui, aqui eu colei aqui só para vocês, eu cortei essa parte aqui do vídeo, mas só para mostrar para vocês que ele aparece aqui, volume offline, tá? Você não consegue fazer o display ali no 3.4 no catálogo para volume offline, para tape, né? Toda fita é offline. Então, beleza. O que eu quero aqui? Peguei aquele volume, lembra que a gente pegou no HSM, então só o HSM sabe que volume é. Fomos lá, listamos o HSM falou para mim, ó, tá nessa fita, beleza. Eu vim aqui, o que é isso aqui? É o Tape Manager. Então, eu poderia ser RMM, tá? Nesse caso é um CA1 que eu tenho aqui. E o CA1, que é um Tape Manager, ele sabe de todas as fitas do ambiente, tá? Olha só o que o CA1 traz para mim. Essa fita, o dataset, lembra? Nosso dataset, esse aqui é o DSN, dataset name. Nosso dataset não era esse, tá? Nosso dataset era mm141k.test. Só que ele continua sendo esse nome. Só que agora ele foi para uma fita do HSM. O HSM, todas as fitas nesse ambiente, todas as fitas de migração, todas as fitas que ele pega do disco, joga para a fita, ele chama desse nome aqui. Então, todos os DSName do HSM chama isso aqui, quando ele joga quando essa é uma fita de migração, tá bom? Então, todas as fitas de migração do HSM vão ter no DSName esse nome aqui, beleza? Isso aqui eu fiz para quê? Só para mostrar para vocês, essa fita não é mais nossa, essa fita é do HSM, tá? E eu não faço a mínima ideia de onde está. Eu sei que está nessa fita, né? Mas não está mais naquele disco. Se eu fosse só pelo catálogo, eu não saberia onde estava mais. Então, beleza. Vamos pegar essa fita de novo. O que eu estou fazendo aqui? Agora eu estou acessando lá o meu storage, tá? A minha TS7700. Quero mostrar para vocês. Então, assim, eu rodei meu job, a gente rodou o job lá, foi para um disco, aí o HSM chegou e jogou para uma fita. Ou seja, nem deveria estar aqui, baseado no que eu criei no meu JCL, certo? Eu usei sysda.
ela não deveria estar aqui numa fita, numa TS7700, tá? Ela está aqui por quê? Porque houve movimentação de dados do HSM, tá bom? Só para uma introduçãozinha aqui, para vocês saberem, esse sistema aqui, eu tenho duas TS7700, uma replica dados para a outra, e essa aqui é uma configuração que eu chamei ali na apresentação de HA, ou High Availability, tá bom? Ou seja, isso aqui está tudo no mesmo site, tá? Então, só em floors diferentes, tá? Uma acho que no segundo andar, outra no terceiro andar, tá bom? Mas uma replica para outra. Quando eu tenho uma change, uma aplicação de microcódigo nessa, eu vario essa offline, essa aqui fica com todo o I/O, tá? E nesse meio tempo que essa aqui tá offline, essa aqui vai ter todo o workload. Quando essa aqui voltar, ela replica tudo para cá. E tudo que está faltando aqui, ela replica para ficarem todas juntas aí, todas terem o mesmo dado. Ô Will, só para saber, eu acho que eu tinha 1 hora ou eu posso ir um pouquinho mais aqui? Eu não sei. Pode sim, a gente tem um tempinho. Aproveitando que você fez uma pausa, tem uma pergunta aqui. O pessoal estava querendo saber, falando de VTS, se era possível remover fitas físicas de um robô e migrar para outra VTS. Essa foi a Sim, pergunta. tem um processo que a gente faz, na verdade, vamos supor, vou jogar um exemplo aqui, tá bom? Vamos supor que eu preciso fazer um tape refresh, mudar a tecnologia da minha máquina. Então, vamos supor que eu tenha era VTS, eu preciso ir para uma outra VTS, um modelo maior e tal. Estou falando isso porque é um trabalho que a gente já fez, tá? A gente pega as ATLs, que tem todas as fitas físicas, e atacha a nova VTS. Tá? A gente consegue fazer isso, atacha essa nova VTS. Aí, o que a gente faz para ter esses dados no cache? É só a gente fazer um recall da fita física nessa nova VTS. Aí, esses dados que estavam na antiga VTS vai estar na nova VTS, no cache da nova VTS, tá bom? Então, é um frame attach que a gente faz. A gente anexa aos frames ou aquela TL que estava na antiga VTS, na nova VTS, e a gente consegue fazer isso sim. Beleza? Se não respondi, pode falar aí que eu tento usar um outro exemplo. Então, beleza. Então, aqui eu vou Virtual Volumes, eu só estou mostrando as opções para vocês aí, mas eu quero em Virtual Volumes Details, quero ver os detalhes desse volume virtual. Colei aquela fita, lembra, do HSM. Olha só, está no cache, no primary cache. Então, isso aqui, esse desenhozinho aqui, significa que essa fita está no cache dessa máquina. Ela ainda está sendo copiada para essa máquina. O I/O, a cópia aqui é assíncrona, tá? Então você vê que tinha uma setinha ali em cima, falando que ela ainda estava sendo copiada lá. Ela não estava no cache da segunda máquina. Aí aqui eu só mostrando para vocês, que tá vendo? Ó, existe um queue. Então essa aqui é a fila do que precisa ser copiada para outra máquina. Tem 3 volumes para ser copiado, 3 gigabytes para ser copiado, tá bom? Deixa eu passar um pouquinho para frente. Beleza. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, em cache, aqui, deixa eu só dar um pause aqui. Em cache, sim, essa aqui é uma coluna, são 2 colunas aqui, tá? Essa aqui é de uma máquina, essa aqui é da outra. Então, yes para essa e aqui ainda não, tá vendo? Então, eu vou dando uns refreshes aqui, até que chega um momento, opa, deixa eu só voltar um pouquinho. Chega um momento que essa aqui é copiada para outra. Ou seja, vamos voltar um pouquinho no que a gente fez? A gente criou nosso dado no disco. É só isso que a gente fez. O resto foi tudo feito automático, sem a gente, ao menos, saber que foi feito. Tá? Então, o HSM mudou para uma fita. Dessa fita, foi copiado para uma máquina de tape que a gente nem esperava, que a gente não usou um unit de tape lá. E aí foi copiado por uma outra máquina. Né? Então, está copiado em 2 máquinas, 2 tapes aqui, sendo que nem era isso que a gente tinha mandado fazer no JCL.
Beleza. Deixa eu... O próximo slide é um outro demo, tá? Que eu quero só fazer rapidinho com vocês aqui. Beleza. Ó, agora é o seguinte, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu não vou jogar em disso, tá? Isso aí a gente já fez, né? O que eu vou fazer é o seguinte, vou avançar aqui. Vou só mudar aqui de RPR14, mudei para o IEBGNR. Eu não consigo fazer aquele teste só de alocação em fita, tá? Eu preciso jogar algum dado lá dentro. Então, por isso que que eu vou jogar aqui? Tô usando no Sysut 1 aqui, eu estou escrevendo, né? Teste job, então é isso que a gente vai jogar na fita. Só essa frase, teste job, só isso, tá? Tô jogando no Sysut 2 aqui, ó, Dispinil, blá blá blá, e lembra aqui, ó, Unity a gente jogou sysda na outra vez, a gente está jogando Unity e Volt, tá? Isso aqui é configurável em qualquer sistema, tá? Mas só para deixar vocês saberem, a minha Unity e Volt é fita, significa fita. Não vai ser a mesma máquina que a gente viu agora há pouco, tá bom? Porque eu queria mostrar para vocês uma máquina que tivesse e replicasse para outra localidade, que fosse remoto, que não fosse local. Então, ó, olha o volume que ele salvou aqui, ó. Só para mostrar para vocês, tape not support. Então, eu não consigo fazer browse aqui em tape, tá? Esse é o volume, tá? Essa é a fita que tá. Essa agora eu já... Beleza, essa eu sei que tá em fita. Eu já queria isso, né? Coloquei uma unidade ali que já mandava para fita já. Beleza, eu vou colar essa fita aqui. Olha só que diferença, tá vendo? Agora esse dataset aparece o meu dataset mesmo. Esse dataset é o meu. É o nosso lá, mm4k.teste1. Beleza. Vou logar no storage. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Olha só, tô lá no storage já, tá bom? Já loguei, já fiz. Tô pegando os detalhes. A gente está na mesma situação de antes. Ó, tenho nesse cache, tá? Aqui são 3 máquinas, só que são máquinas remotas, tá bom? Então, elas todas estão a mais de 100 quilômetros de distância uma da outra, tá bom? Tá vendo? Tem o IES aqui no cache dessa, sim. Aqui não e aqui não. Na terceira também não, tá vendo? Na verdade, só na terceira, na primeira, segunda não. E essa aqui é a única máquina, só para ficar claro para o final, essa máquina, essa terceira, é a que está localmente lá no sistema que eu rodei esse meu job, tá bom? As outras estão em outras localidades. Então, essa terceira aqui é a que está localmente lá no site que eu rodei o meu job. Aqui, só para... O que eu quero mostrar aqui para vocês? De novo, a gente pode ter uma outra apresentação sobre isso, tal, não é o foco, mas são as management classes lá, tá? Eu também tenho definição de management class no meu TS7700, tá bom? O que fala aqui, tá? São 3 colunas, 1, 2, 3. Cada um dessa é uma máquina daquela, tá? Esse deferred significa cópia assíncrona para o meu outro cluster, tá bom? Então eu tenho uma cópia assíncrona para o meu segundo cluster e uma cópia assíncrona para o meu terceiro cluster, tá bom? Então aqui nunca vai ter cópia, aqui é no copy, tá? Só questão de curiosidade também. Vou avançar aqui, beleza, caiu no meu cache. Beleza, era isso que eu queria. E por que eu queria isso? Eu quero fazer uma coisa com vocês. Lembrem-se, tá? Aonde é local para mim? É o terceiro cluster, tá? Não é o segundo. O segundo está... Por isso até que demorou aquela cópia. Tá? Ele está mais longe, ele está 100 km de distância. Eu vou fazer uma coisa aqui agora, tá? Esse comando aqui, ele está removendo o volume que eu acabei de criar aqui tá essa manchinha aqui, porque eu omiti aqui o nome da minha library, tá? Então, aqui eu coloco o nome da minha library, coloco aqui, eu estou removendo esse volume, que é aquele volume que a gente criou, beleza? E essa máquina é a máquina local, lembra-se que é a terceira que eu falei para vocês. Beleza? Olha lá, ó. Esse volume foi removido. Então, eu removi do cache.
E só para vocês saberem, todas aquelas 3, nenhuma tem tape, tá? Não tem ATL nelas. É tudo cache, tudo cache. Olha o que aconteceu aqui. Sumiu daqui. Ela só tá na máquina remota agora. O que que... Ó, removed aqui, ó. O que que vocês acham que vai acontecer agora se eu fizer um read nesse cara? Pode escrever aí no chat aí, se vocês quiserem. Não vou esperar, só até enquanto... Pode escrever o que vocês acham aí. Mas se vocês puderem dar o que vocês acham, acho que é legal a gente... Então, o que eu estou fazendo? Só estou fazendo uma alteração aqui para eu poder ler esse cara, tá bom? Então, mudando aqui de speed share. Então, beleza, olha só para vocês entenderem. Estou pegando aquele mesmo dataset, beleza? E estou jogando aqui na sysout do job, tá bom? Vamos ver se eu consigo ler esse dataset. Lembra o que estava escrito lá, né? Test job. Vamos ver se a gente consegue ler. Lembre-se, eu deletei daquela tape library local minha. Beleza? Terminou com 0. Aí aqui eu peguei o job errado, tá? Peguei o output do job errado. Deixa eu passar para frente aqui. Espera aí que eu passei muito para frente. Olha só, peguei o job certo. Olha só, consegui ler o cara. Você viu? Lembra do que a gente escreveu? Ó, vou lá no sysout2, que eu coloquei no meu JCL. Olha lá, teste job. Eu li ele mesmo assim. Ou seja, isso deveria acontecer? Obviamente. Porque a gente faz esse tipo de configuração para um disaster recovery, tal. Caso alguma coisa aconteça nesse site, cai uma bomba aqui, alguma coisa assim, eu consigo ler isso aqui daqui. Eu consigo recuperar ele, tanto recuperar ele aqui, como acessar ele de qualquer lugar. Esse exemplo que eu joguei de disaster recovery aqui não é exatamente o que a gente fez aqui, né? Porque senão até a CPU tinha ido para o saco. Mas eu só quero que vocês vejam que tudo isso aqui é para ter uma alta disponibilidade. Então, apesar de eu estar aqui, rodando o meu job aqui, essa minha máquina não tem mais o volume, eu consigo fazer remotamente ler esse cara da outra máquina que está a mais de 100 km de distância. E o mount foi bem rápido, tá? Beleza, só para não pegar mais tempo de vocês. Vou só rapidamente falar nesse último slide aqui, a gente vai para a pergunta e etc. E ver o que vocês ficou de dúvida aí, tá bom? Aqui são só algumas coisas que a gente pode listar e certamente vai fazer o seu dataset trafegar de um ponto para outro, de ponto A para ponto B. Mas se a gente for explorando mais coisas, a gente acha muito mais coisa que isso, tá bom? Só viajando aqui, o próprio RAID 6, RAID 10, sabe, aquele RAID que a gente falou, só o tipo ali de alta disponibilidade que a gente tem na configuração do disco, se a gente for explorar mais ainda essa capacidade de pensar a nível de bit, se a gente for pensar nisso, você concorda comigo que na recuperação ali, vamos supor, você tem um RAID 6, você tem lá, no caso da DS8000 ali, que tem aqueles HPFE que eu falei, o RAID 6 é baseado em 8 volumes, tá? Vamos supor o primeiro rank, ele sempre tem 5 de dados, 2 de paridade e 1 spare. Se eu perco algum disco de dados daquele, eu preciso reconstruir aquele dado, reconstruir todos os bits que estão naquele volume. Fazendo o quê? Usando os discos de paridade, porém, reconstruindo esse volume em um disco spare. Concorda que até aí eu tive movimentação de dados, movimentação de bits. Tá bom? Então, se a gente for viajar, pensar bem a fundo, até isso ocorre movimentação. Tá bom? Então, vamos lá. Lifecycle Management é o processo que o HSM faz lá, que a gente falou, gerencia os pools de storage, garantindo a continuidade dos ambientes. Tá? Então, ele faz aquele Space Management, que tira do disco, joga na fita e assim por diante. Tá bom? Backup and Restore, algo que todos devem fazer, tá? É ter um backup e, se preciso, utilizar ele, a gente faz backup, não é para utilizar, tá? Mas se for preciso, a gente faz o restore. Vital Records, existem algumas informações que precisam ficar retidas ali por décadas, tá? Dependendo do caso de retenção, até permanente. Obviamente, isso não vai ficar ali por 20 anos num disco. Você não vai deixar isso num disco flash, certo? Então você provavelmente vai jogar isso numa fita física, inclusive, né? Deixar ele num Iron Mountain, etc. Então, por isso, de novo, nada que a gente falou ali de histórico se perde, tá bom? Disaster Recovery, a gente até fez aqui um exemplo
né, e falou um pouquinho sobre, falamos de storage, não falamos de storage refresh, acho que eu só citei um pouquinho, mas é a mudança de tecnologia. Vamos supor que você saia, o que é um storage refresh? Você quer sair de uma TL e ir para uma TS7700? Isso é um storage refresh. Quando você faz isso, você precisa migrar seus dados. O exemplo que colocaram aí no chat, que eu achei legal a pergunta, é um outro exemplo, tá? Você pode sair de uma VTS para uma TS, sair de uma VTS para outra e assim por diante. Consolidação de data center. Você sai de 10 data center e vai para 2 data center. Tem muitos clientes que têm essa estratégia, tá? Que tomam essa estratégia. Por que isso? O cliente que vai saber, porém, muito provavelmente, economia aí, né? Um custo que você gera muito custo a menos aí, com menos data center, tá? E hardware features. Aí, de novo, aí eu deixei o exemplo aí do EasyTier. Não sei quantos de vocês conhecem o EasyTier, mas o EasyTier, eu mencionei aqui a DS8000 tem diferentes, pode ser hybrid, pode ser all flash, né? Que aquele com F, a DS8000 que tem aquele F no final, ela é all flash. Quando você tem vários tiers, né, que a gente fala, você tem SSD, você tem spinning disk na mesma máquina, significa que você tem tiers diferentes. Então, nesse caso, o EasyTier, o que ele faz? Ele move de um SSD os dados que são muito pouco utilizados, move para um spinning disk e etc. Então, por isso que eu coloquei hardware features aqui, que o EasyTier é uma dessas features, tá? Ou o próprio Flash Copy, que a gente falou também. Que ele pega de um pool, tira uma foto daqueles discos todos, joga num segundo pool, para você ter uma consistência ali de recuperação de dados. Beleza? Pessoal, desculpem o avanço da hora, não lembro quanto tempo eu tinha, eu acho que era 1 hora, mas o meu foco principal, eu acho que eu consegui passar. E aí vamos para as perguntas de vocês aí. Tem pergunta aí, Ronald? Opa, temos sim. O pessoal gostou, ficou bem surpresa na hora que você apagou o dado e de repente o dado estava lá de novo. Então, o pessoal gostou disso. E estão perguntando aqui, você excluiu um dataset, ele foi replicado, porém como que o usuário saberia que ele foi excluído, levando em consideração que fez a consulta e ele estava lá? Como é feita a recuperação? Olha, ele não... Primeiro, a primeira parte da pergunta, ele não sabe, o usuário nunca vai saber, tá? Quando você faz aquele removal lá. Tem uma coisa que é o conceito de grid, tá? Não necessariamente esse dado precisa estar naquela máquina local. Se você consegue ler ele, é o suficiente. Existe um processo de audit que o storage tem que fazer, tá? Que aí ele vai identificar, peraí, quais os clusters desse meu grid? Só para eu não ficar falando palavras aleatórias. O grid são aquelas três, é uma configuração criada para aquelas três máquinas juntas, tá? Então, quando a gente fala que as três máquinas estão num grid, é como se elas atuassem como se fossem uma só, beleza? Então, tem um processo que o storage faz, o cara lá de storage faz, que é o audit. Ele roda e fala assim, peraí, aonde eu deveria ter o dado e não está? Esse processo de audit fala para ele, ó, esse volume deveria estar lá no cluster 3, que é aquela terceira máquina, e não está. Aí o storage consegue dar um outro comando e falar assim, peraí, volta esse cara para cá, replica de novo. Entendeu? É lógico que isso pode ser automatizado também, tudo pode ser automatizado. Eu estou usando um exemplo bem mais prático, mais fácil, né, de entender. Mas existe um audit que você faz isso. De novo, para o usuário é transparente. Para ele não faz diferença nenhuma. Tá? Por quê? Porque essas máquinas estão atuando como se fosse uma só. Qual que é a diferença para o usuário, pessoal? Bom, dependendo da sua conexão, da sua distância, esse I/O vai demorar um pouquinho mais, alguns segundos talvez, mas você vai conseguir ler esse dado. Qual que é o grande problema? Se você perder lá o seu site remoto. Aí, pronto. Aí você não consegue mais, aí não adianta. Entendeu? Esse é o grande problema. Tá? Então, se você perder aquele dado remoto, todo aquele data center, ou se dá algum problema naquela máquina, naquele segundo data center, você tem uma cópia só, você não tem duas. Tá? Mas assim, só concluindo a pergunta, para o usuário é transparente e a gente consegue saber sim rodando um audit. Legal, show de bola. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom,
Acho que foi isso. O pessoal gostou bastante, já estão querendo saber de quando você vai. Já estão querendo saber se vão ter mais apresentações depois. Vamos marcar mais. Show de bola. Bom, Valeu, pessoal, Marcelo. se vocês tiverem sugestões, lancem aí pro, não sei se tem algum canal que o pessoal consegue consolidar essas informações. Lancem aí as dicas, a gente prepara uma apresentação para vocês, tá bom? Obrigado aí pela É, audiência. eu já vi falando de GDPS aqui no chat. Ah, legal, a gente pode. Eu só queria um ambiente legal para a gente. Vamos ver se a gente consegue. A gente consegue Legal. pegar um ambiente legal para a gente testar e fazer demo também. Não falar só teórico. Show de bola. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão. Beleza, pessoal? Obrigado.